Boa noche a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la quinta noche del segundo ciclo de debate sobre fundamentalismos. Y hoy tenemos como convidado para a palestra o professor Jorge Alexandre Oliveira Alves, cuya trayectoria de formação e atuação profissional acontece em Rio de Janeiro. Professor Alves é graduado em Ciências Sociais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. É também especialista em ensino de Sociologia, do curso de especialização em Saberes de Educação Básica na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E também tem mestrado em Educação, pelo programa de pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da UFRJ também. Neste momento é professor de Educação Básica na Escola Pio XII, também do Colégio Estadual Heitor Lira, e em Instituto Federal de Rio de Janeiro, donde es profesor efectivo de Sociología. Su experiencia básica es en educación con énfasis en enseños profesionalizantes. También nos acompaña hoy como convidada para la función de debatedora uno de nuestros parceiros de este evento, que es la profesora Marisa Yuset López Chuina, que es pedagoga y especialista en evaluación educacional por la UFMT, professora da Prefeitura Municipal de Cuiabá e também membro do Conselho Nacional do Laicado do Brasil, do qual já tem sido presidenta também. Então, professor Alexandre, seja bem-vindo à UFMT, fique à vontade para a sua apresentação, e a professora Marisa também que fique à vontade como debatedora, e vai ser auxiliada pela aluna Beatriz, que também é membro deste comitê organizador. Ela vai ler as perguntas para quando você dê a oportunidade, porque também teremos um momento de debate e os presentes poderão fazer suas perguntas tanto ao professor Alexandre quanto a você, também, se for o caso. Então, sejam bem-vindos e fiquem à vontade para começar esta noite de debate. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos nesse ciclo de debates que tem como objetivo e finalidade nos propiciar o aprofundamento e a compreensão do modo como os fundamentalismos religiosos têm se tornado ativadores de intolerâncias nessa agenda pública, né, nos diversos meios de comunicação e influenciado, inclusive, em definições de políticas de Estado, né? Então, nós queremos abrir os nossos trabalhos, passando imediatamente a palavra ao professor Jorge Alexandre, que vai fazer a sua exposição, nos levando, portanto, nos propiciando a esse debate, né, e nos provocando para que nós possamos também contribuir com as nossas observações, com os nossos comentários e com as nossas questões. Desde já, os que estão aqui participando podem ir colocando também no chat as suas questões, ou mesmo seus comentários, e que a Josiele, né, que estão aqui conosco, as companheiras Josiele e Beatriz, vão estar organizando as questões ou mesmo as observações que forem aqui apresentadas. Professor Jorge. Boa noite, professora Maísa, professor Pedro, professor Adilson. Antes de mais nada, eu queria saudar aí todo mundo da Universidade Federal de Rondonópolis, agradecer muitíssimo o convite, é uma satisfação pessoal imensa, uma grande honra
estar podendo fazer essa troca, essa interlocução com vocês, que podem ter certeza, né, é muito significativa para mim, que tenho interesse em aprofundar pesquisas acadêmicas sobre esse campo do conservadorismo católico, né? Além das minhas atividades, né, profissionais, que o professor Pedro descreveu, eu também tenho uma militância religiosa, né? Eu hoje faço parte da coordenação ampliada nacional do Movimento Fé e Política, tenho uma trajetória na Pastoral da Juventude, né, desde grupo de jovem, passando por assessorias de grupos, e depois, na última década, tenho começado a fazer assessorias mais específicas, começando a rascunhar alguns textos de opinião sobre a conjuntura do catolicismo. E daí eu acho que veio o convite para essa conversa, né, para essa janela de conversa que eu espero que a gente possa manter, que a gente possa trocar aqui, tá certo? Acho que, antes de mais nada, né, é bom sempre a gente começar falando a partir do nosso próprio lugar social, né? Eu vivo no Rio de Janeiro, né, nascido e criado no Rio de Janeiro, passei boa parte da minha trajetória na zona norte da cidade, nas regiões de subúrbio, e aqui no Rio de Janeiro a gente vai ter uma espécie de grande laboratório, grande balão de ensaio dessas experiências conservadoras, que vão flertar com o fundamentalismo religioso de uma forma cada vez mais ascendente, mais intensa nos últimos 25, 30 anos. Eu suspeito, inclusive, que essa experiência do Rio de Janeiro, de alguma maneira, ela se espraiou, o Rio de Janeiro foi, de alguma maneira, polirradiador dessas experiências para outras partes do Brasil. A gente vai falar mais a esse respeito também, tá? Também gostaria de saudar aqui, né, os companheiros aqui que eu estou vendo, uma turma aqui do Rio de Janeiro que acho que veio também a participar do debate, veio também me dar uma força, queria agradecer a presença aí do pessoal, e também queria me solidarizar inicialmente aí com o povo do Mato Grosso, com vocês da universidade que estão passando por esse momento tão difícil, aí, né, de um bioma que está ardendo, né, por conta da irresponsabilidade do poder público, por conta da irresponsabilidade, né, do agronegócio. A gente aqui acompanha com muita apreensão, né, até porque nós, no Sudeste, já dizimamos quase todo o nosso bioma de Mata Atlântica, né? A gente não quer que isso aconteça também, né, com o Pantanal, e, sobretudo, em função não apenas do impacto do bioma em si, mas também de todos aqueles que vivem do bioma, das populações ribeirinhas, das populações indígenas, né? E queria também manifestar aqui o meu repúdio ao discurso do presidente na abertura dos trabalhos da ONU, né, em que responsabiliza indígenas e ribeirinhos, caboclos, pelo que está acontecendo, né? É lastimável, e acho que a gente tem sempre que se posicionar publicamente diante desses aspectos, desses elementos. Mas falando sobre o catolicismo, né, e falando sobre o conservadorismo católico, o fundamentalismo católico, né, é importante, antes de mais nada, eu vou começar a fazer uma apresentação aqui, tá? É importante, antes de mais nada, a gente... vocês conseguem começar a ver aí a minha apresentação? Eu agora não consigo mais ver o Meet, se alguém puder me falar para eu poder... obrigado. Então, eu trouxe aqui um pouco algumas reflexões iniciais para a gente conversar depois, para as perguntas, para o debate, que eu sempre entendo que é a melhor parte dessa nossa conversa, né? E, primeiro de tudo, acho que a gente precisa situar aí quem são, né? Quem é o campo conservador católico, né? Pegando aí um esquema elaborado pelo Carlos Brandão, já há mais de 25 anos atrás, né, quando fez um mapeamento, né, do campo religioso brasileiro, de forma particular do catolicismo no Brasil. A gente identifica esse campo conservador aonde? De uma maneira mais objetiva, né? Nas variações do pentecostalismo católico, né? Sobretudo aqui na renovação carismática católica, né? E na renovação carismática católica a gente vai ver isso de uma maneira mais forte em função da projeção pública, né? Do Ministério Fé e Política e do Ministério Universidades Renovadas,
tá certo? Há ainda uma certa confusão, alguns autores eles vão entender a renovação carismática como um grande guarda-chuva que engloba não apenas a RCC, mas instituição, né? Um organismo católico institucionalizado, mas a gente pode também pegar as comunidades de vida e de aliança, né? Aqui eu estou listando algumas com maior projeção nacional, né? A maior delas, evidentemente, a Canção Nova, que mais do que uma comunidade de vida e comunidade de aliança, né? Também hoje, né? Eles também são donos hoje de um grande conglomerado católico de mídia, né? A comunidade Shalom, né? A Toca de Assis, a comunidade Maranatá, a comunidade Todos Maria, a comunidade Betânia. E, além do catolicismo de movimentos, a gente também vai identificar esse conservadorismo, né, nos chamados movimentos da nova evangelização. Eu vou voltar nessa expressão nova evangelização mais tarde, né? O movimento de Schoenstatt, o caminho neocatecumenal, o Focolares, né, o movimento Focolares, embora o movimento Focolares tenha a maior abertura para o diálogo ecumênico, né, embora tenham posturas não tão fechadas no que diz respeito às questões econômicas na sociedade, nós vamos também encontrar aqui tradicionalistas e conservadores, digamos assim, clássicos, né, alguns deles, né, os originários de meados do século XX ainda, como Opus Dei, né, como Legionários de Cristo, o Comunhão e Libertação. Né. A gente hoje também tem, né, variações do neointegrismo católico, né, aqui eu estou particularmente me referindo aos arautos do Evangelho, e também aos centros e institutos leigos, talvez hoje o que tenha maior evidência, né, em função das atitudes, em função da presença num grande centro urbano, seja o Centro Dom Bosco, mas institutos semelhantes estão sendo organizados em todo o território nacional. Né? A gente vai ter também aqueles grupos tridentinos que estão aí no limite, né, digamos assim, dos vínculos com o catolicismo, como na Ordem Franciscanos da Imaculada, a Fraternidade São Pio X, né, a Administração Apostólica São João Maria Vianney. Esses são os antigos, para quem entende um pouco da história do catolicismo. A gente vai ter, logo depois do Concílio Vaticano II, um grupo de bispos que vai recusar muitas das proposições do Concílio Vaticano II, dentre eles, né, o bispo francês Marcel Lefebvre, né, que vai, nos anos 70, ordenar 4 bispos sem a autorização do Vaticano, e, por conta disso, ele vai ser excomungado. Eles formam uma fraternidade sacerdotal à parte, e uma parcela aqui no Rio de Janeiro, né, ele vai receber o apoio, esse grupo vai receber o apoio do bispo de Campos, do Antônio de Castro Maia. Isso vai gerar uma situação muito ambígua no norte fluminense, e há alguns anos atrás, esse grupo de Campos é reabilitado numa administração apostólica, São João Maria Vianney. Essa administração apostólica é uma espécie de diocese dentro da diocese de Campos, né, e na qual esses grupos, na qual esse pessoal eles se organizam ainda dentro dos princípios anteriores ao Concílio Vaticano II. Tá? Nominadamente aí a questão da liturgia, né, da missa em latim, né, da indumentária do clero, tá certo? Então a gente tem aqui esses grupos, tá certo? E a gente vai falar um pouco das características desses grupos, né? Alguma coisa que esteja em comum a boa parte desses grupos, se não a todos eles. Né? Primeiro, eles se colocam na defesa de uma recristianização da sociedade, né? Procuram ocupar maior espaço na esfera pública, né? De forma a resgatar uma certa onipresença católica, preferencialmente aliada com círculos do poder político, né? E defendem uma concepção triunfalista da religião, né? A ideia de que o catolicismo ele tem que ter o papel, ele tem que ter o destaque, o protagonismo, né, na sociedade brasileira, como já teve no passado, como religião oficial, com uma relação quase que simbiótica com o Estado brasileiro.
né? Eles também vão se concentrar numa agenda em torno de elementos da moral, determinados elementos da moral católica, sobretudo na questão do aborto, na questão dos métodos contraceptivos, né, numa militância pública contra situações que envolvam até a discussão da descriminalização do aborto, ou situações como a gente viu algumas semanas atrás, daquela menina que teve o aborto autorizado, né, e houve toda uma celeuma em torno disso. Eles também hoje estão muito engajados na denúncia de uma ideologia de gênero, né? Essa expressão infeliz ela vai surgir dentro de círculos ultraconservadores do catolicismo norte-americano, né? Vai ganhar destaque internacional, vai ganhar espaço internacional a partir do catolicismo, no começo do século XX, no começo da década passada, né? Inclusive, né, tornando essa expressão vai passar a ser adotada por vários pontífices, passando por João Paulo II, sobretudo por Bento XVI, e em alguns momentos o próprio Papa Francisco, né, ele vai utilizar essa expressão, né. Aqui no Brasil também hoje estão muito engajados ao que eles chamam de marxismo cultural, né, de uma certa penetração do marxismo de matriz gramsciana, né, na esfera da cultura, na esfera do pensamento universitário, do pensamento acadêmico, né, e do combate ao comunismo. Uma defesa da família tradicional, portanto, uma recusa de qualquer da relativização do conceito de família, né? Uma oposição também aos temas da sexualidade, aos temas do corpo, né? A comunidade LGBTQ+, né? Uma crítica ao secularismo e, de um certo sentido, da laicidade do Estado. Eles também têm se caracterizado por uma presença cada vez mais forte nos meios de comunicação e nas mídias digitais, tá? E vão se caracterizar também por uma certa hipertrofia ritual litúrgica nos seus aspectos internos, né? Sobretudo na ostentação dos sinais exteriores do poder religioso, do poder clerical, e aí toda a questão ritual, toda a questão da liturgia católica perpassa por isso, né? Alguns desses grupos, os de maior poder econômico, têm investido na construção de grandes santuários, né? A gente tem a construção do novo santuário do Divino Pai Eterno, aí no estado de Goiás, né? Recentemente, aí, uma matéria, matérias nos principais grupos de comunicação falavam de problemas na prestação de contas, no processo de construção desse santuário, mas não é o único, né? A gente vai ter aí em São Paulo o Santuário Mãe de Deus, né? onde celebra o padre Marcelo Rossi. A gente tem um grande santuário sendo construído entre a periferia de Salvador e a cidade Feira de Santana. Tá? Então, é uma aposta na ostentação, numa sofisticação ritual, numa robustez, né? Pensando sempre em grandes públicos, pensando sempre em massa. Tá certo? E aí você tem uma oscilação entre o tradicionalismo litúrgico, sobretudo dos grupos mais tridentinos, mais tradicionais, né, integristas, de novas formas celebrativas. Né? Então você vai da missa em latim, da obrigatoriedade do uso do véu pelas mulheres, né, de padres que andam de batina, que ostentam todos aqueles paramentos anteriores ao Concílio Vaticano II, anteriores à reforma litúrgica que aconteceu, então, naquele contexto. Até os cercos de Jericó, os repousos no espírito, né, de grupos da renovação carismática e do pentecostalismo católico de uma maneira mais ampla. Né. Também, do ponto de vista interno, eles vão reforçar o modelo da grande paróquia católica, que pode ser renovada ou tradicional. Também vão apoiar, né, o modelo de formação de sacerdotes baseados no seminário maior. Né? Então, essas duas instituições, né? A grande paróquia, o grande seminário, instituições que remontam à renovação, ao Concílio de Trento, à contra-reforma católica, né? No contexto da reforma protestante. Né? A ação social desses grupos geralmente possui um caráter assistencialista. São grupos que reforçam um certo carreirismo, seja no clero, seja nos próprios fiéis, no laicado e do clericalismo. E você tem uma postura em relação à Conferência dos Bispos do Brasil que vai, muitas vezes, de desconfiança à resistência. Né? Os grupos mais exaltados vão entender que a CNBB é um antro de comunistas que se desviaram da pureza doutrinária católica e que, portanto, eles não são dignos de crédito. Tá certo? A gente tem mais algumas características também, né?
Todos esses grupos, eles são ostensivos combatentes à teologia da libertação, parte deles se comportam como verdadeiros cruzados modernos, sobretudo dentro do ambiente das redes digitais, né? Em relação ao pontificado de Francisco, a gente pode identificar, né, três comportamentos, né, de um apoio formal, então alguns grupos tentando ganhar a narrativa do magistério do Papa Francisco, dos textos, né, que Francisco publica, das encíclicas, das exortações apostólicas, né, também se engajando, né, dentro, né, das tentativas de reforma do catolicismo que Francisco vem promovendo, no sentido de garantir a tradição, ou de indiferença, empurrando com a barriga, né, até que esse pontificado termine, né. Muitos acham que, em função da avançada idade do Papa Francisco, que já é um octogenário, esse pontificado não vai durar muito tempo, então, após esse pontificado, né, certamente teremos um Papa, né, mais em sintonia com os dois anteriores ao Papa Francisco e, portanto, né, a gente vai ter aí um retorno, né, às orientações eclesiais que se viviam no período anterior, e você vai ter uma oposição que ela pode ser moderada ou ostensiva, né? A oposição muitas vezes disfarçada, moderada, principalmente, né, de autoridades, né, eclesiásticas dentro do catolicismo, sobretudo de bispos, né, ou de padres com algum tipo de projeção pública, seja pelas mídias sociais, pelos meios de comunicação, ou uma oposição mais ostensiva, que passa por variados elementos simbólicos. Só para ilustrar aqui, né, a gente sabe de situações em onde, por exemplo, né, no meio da liturgia católica, no meio da missa, né, num determinado momento da oração dos fiéis, né, você reza pelo bispo local e pelo pontífice, né? Eu já soube de situações em que o padre ele menciona como Papa Bento XVI e não Francisco, né? E, ao mesmo tempo, a adoção de posturas fundamentalistas. A gente vai voltar um pouco nisso mais à frente, sobretudo de intolerância com outras expressões católicas, né? Ou considerados como ignorantes na fé, que precisam ser doutrinados, precisam ser ensinados, ou como hereges, né? De uma forma particular, né, os grupos ligados à teologia da libertação sofrem muito com esse segundo aspecto, né, de sobremaneira, né, as comunidades eclesiais de base, as SEBs, né, e a Pastoral da Juventude, só para ficar em dois exemplos aqui. Tá? E, para a gente compreender o pano de fundo que deu origem a essa conjuntura, né, é importante a gente fazer um antecedente histórico eclesial para a gente poder compreender como que esses grupos vão ganhar maior projeção, maior destaque no contexto católico. Tá? Então, a gente vai ter uma série de reações às mudanças que foram trazidas pelo Concílio Vaticano II, né? Sobretudo a partir... essas reações já começam logo após o concílio, mas elas vão se tornar mais intensas após a eleição de João Paulo II. Né? João Paulo II, Karol Wojtyła, né, um cardeal polonês próximo do Opus Dei, né, extremamente engajado, né, no combate ao regime stalinista em vigor na Polônia, né, que viveu dentro de uma Polônia, né, que vai ser exprimida, seja pela União Soviética, por um lado, depois da Segunda Guerra, e seja pelo nazismo. Né. Então, João Paulo II, ele, de alguma maneira, está lidando, né, com dois momentos, né, de uma certa pressão totalitária sobre a Polônia. Né? A Polônia, que é um país muito sui generis na Europa, né, porque é um país que, embora etnicamente seja eslava, né, a população os poloneses são considerados latinos entre os eslavos, né, e como é o maior país católico do leste europeu, né, como o catolicismo na Polônia é quase um sinônimo de patriotismo, um sinônimo da identidade nacional polonesa, né, é vista entre os latinos como eslavo. Né? Então, praticamente, não ser católico na Polônia, embora tenham outros grupos religiosos menores, não ser católico na Polônia, em alguns circuitos, ainda mais hoje em dia, é considerado quase uma declaração de antipatriotismo, de um crime de lesa pátria. Tá? João Paulo II, então, ele é eleito e ele vai se cercar de pessoas muito desconfiadas com as mudanças promovidas pelo catolicismo na América Latina, de uma maneira particular no Brasil. Né? Então,
no Sínodo dos Bispos, de 1983, ele vai fazer um apelo por uma nova evangelização, né? Ele não vai desenvolver muito o que isso significa, né? Mas essa ideia da nova evangelização vai estar dentro de um projeto maior que ele carrega, né? De uma volta à grande disciplina, para citar aqui o João Batista Libânio, que escreve um texto sobre isso, ou seja, de um processo de restauração romana, de um controle disciplinar sobre, né, a atividade do clero, do episcopado, da teologia, né, e isso vai impactar de uma maneira muito profunda, né, a Igreja do Brasil nos anos 80, né? Então, a gente vai ter aí vários episódios em que a gente poderia citar o cerceamento teológico, né? A gente, né, talvez os mais velhos aqui devem se lembrar, né, do processo que foi movido a partir da Arquidiocese do Rio de Janeiro contra o teólogo Leonardo Boff, por causa do livro Igreja, Carisma e Poder. Depois a gente vai ter aí toda a tensão e todo o processo de disputa com a CNBB, né? A gente vai ter uma intervenção também no processo de formação do clero, que estava, naquele momento, se produzia uma nova dinâmica da formação dos novos sacerdotes, não mais rompendo com aquela lógica do grande seminário, né? O que é o seminário, para quem não é católico? O seminário é uma espécie de internato, onde o indivíduo chega lá para fazer o processo de preparação para o sacerdócio, geralmente chega no começo da adolescência e sai no começo da juventude, né, passa 7, 8, dependendo da diocese, da congregação religiosa, até 10 anos nessa estrutura, né, uma estrutura que ela é muito castradora, né, e que forma um sujeito para o presbiterato, para o segundo grau do sacramento da ordem, né. Nesse contexto, nós vamos ter intervenções, né, na estrutura dos seminários, vai ter um processo de visita, né, de visitadores nomeados pelo Vaticano para inspecionar os seminários, né, e as casas de formação. 2 centros de referência em teologia nos anos 80 vão ser fechados a mando das autoridades vaticanas, né, o Instituto Teológico do Recife, no final dos anos 80, e o Seminário Regional do Regional Nordeste 2, né, em João Pessoa, né, instituições que eram reconhecidamente de vanguarda no processo de formação dos padres, né. A gente também vai ter uma questão da nomeação dos bispos, então, né, figuras dentro do clero que se posicionam contra a teologia da libertação, né, que se aproximam dos chamados movimentos da nova evangelização, né, que são refratários à estrutura de organização da igreja, das pastorais que se desenvolvem nos anos 70 e nos anos 80, né, das comunidades de base, né, da Comissão Pastoral da Terra, do Conselho Indigenista Missionário. Então, padres, né, clérigos que são refratários a essa tendência, começam a ser escolhidos com maior frequência para serem bispos, e esse processo ele vai ser articulado em escala internacional, né, pelo ex-secretário-geral do CELAM, né, ex-arcebispo de Medellín, depois ocupando um cargo no Conselho Pontifício para a Família, se eu não me engano, o cardeal Alfonso Lopes Trujillo, né, e o cardeal secretário de Estado Ângelo Sodano, que foi núncio do Chile, uma figura muito próxima de Augusto Pinochet, para vocês terem uma ideia, para situar politicamente, né, esses indivíduos. Lopes Trujillo, ele, certa vez, prometeu esmagar com os punhos a teologia da libertação, e mais recentemente, numa publicação jornalística, né, sobre a questão da homossexualidade na igreja, né, o autor do livro, ele vai afirmar que Lopes Trujillo, ele vai, no seu esforço de combater a teologia da libertação, ele vai até envolver, né, os cartéis do tráfico de drogas de Medellín para intimidar os padres na cidade de Medellín, né. Bom, essas grandes figuras, né, do catolicismo, de poder do catolicismo sob João Paulo II, aliados ao arcebispo do Rio de Janeiro, o cardeal Eugênio Salles, e ao arcebispo de Salvador, e depois prefeito da Congregação para os Bispos, Lucas Moreira Neves, vão articular um processo dessa restauração romana, que passa por esse modelo, passa, né, pelo projeto da nova evangelização, né, pelo apoio a grupos, né, que vão se engajar nesse projeto lançado pelo Papa João Paulo II, né, que vai assumir a expressão nova evangelização, não é
do Papa João Paulo II. Né? A expressão João Paulo II, a expressão nova evangelização surge na Conferência Episcopal Latino-Americana de Medellín, em 1968. Né? Essa conferência vai se caracterizar por uma leitura, né, do Concílio Vaticano II para a América Latina, né, a partir da questão dos pobres, a partir da questão da libertação dos oprimidos, né, e é nesse contexto que surge a expressão nova evangelização, porque os bispos, naquele contexto de 68, estavam muito preocupados, né, ao se aproximar dos 500 anos da presença cristã no continente latino-americano, de não reproduzir, de não repetir os mesmos erros da colonização, né, onde a cruz caminhou junto com a espada, onde, em nome da fé, se derramou muito sangue, seja ele indígena, seja ele negro. Né? Então, nesse contexto, era necessária uma nova evangelização a partir de uma perspectiva, a partir da ótica dos oprimidos pela sua libertação. Então, o conceito da nova evangelização, pelo menos a inspiração, ela muda, e aí vários desses grupos que eu já nominei anteriormente, eles vão se engajar nesse processo. Aqui no Brasil, de uma maneira muito intensa, né, a partir do final dos anos 80, a gente vai ter a renovação carismática católica e depois, né, a ampliação do pentecostalismo católico com o surgimento das comunidades de vida, das comunidades de aliança. Né, a maior parte dessas comunidades vai surgir nesse contexto do apelo à nova evangelização, tá certo? E nós vamos, portanto, Opa, saí da apresentação aqui. Deixa eu voltar para a apresentação rapidinho. Ah, não. Perdão. Vocês estão conseguindo ver aqui? Alguém dá um retorno, por favor? Sim, estamos acompanhando. Claro, Jorge. Então, a partir daí, né, há também uma questão importante, né, nessa restauração romana, comandada por João Paulo II, capitaneada, né, pelo então prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, a partir de 1983, que é o cardeal Joseph Ratzinger, que vai se tornar o sucessor de João Paulo II, com o nome de Bento XVI. Né? Há uma hermenêutica da continuidade em relação ao Vaticano II. Né? Na América Latina, né, em algumas igrejas da Europa, o Concílio Vaticano II vai ser interpretado como um concílio pastoral, de atualização da igreja, de diálogo, de abertura para a modernidade, né? E, portanto, uma ruptura, em certo sentido, né, com os concílios anteriores, sobretudo com os dois anteriores, o Vaticano I e o Concílio de Trento. Né? Só que, a partir do concílio, logo após o Concílio Vaticano II, vai se formando, né, há uma minoria que vai ganhando corpo e vai se tornando cada vez mais hegemônica a partir de João Paulo II, que vai entender que o Vaticano II precisa ser lido dentro da ótica dos outros concílios. Portanto, você tem uma hermenêutica de continuidade, né, não de ruptura. Portanto, era necessária aquela restauração romana. E, em 2013, né, a gente tem a eleição de Francisco. E Francisco vai se caracterizar é um papa, né, que é o primeiro papa que não viveu o concílio, não participou do concílio diretamente, portanto, ele vai viver os efeitos, ele vai viver, né, as tensões e mudanças que o Concílio Vaticano II provocou no catolicismo, e que ele vai retomar os grandes temas do Vaticano II, né, o apelo por uma igreja pobre para os pobres. Por isso ele vai logo na sua apresentação pública, no dia em que ele é eleito, né, ele se apresenta como um bispo de Roma que caminha junto com o povo. Ele faz referência a uma tradição antiquíssima da igreja, que remonta ao século II, que remonta a Inácio de Antioquia. Ele também, né, na questão da igreja pobre para os pobres, ele vai se colocar, né, do lado, sobretudo, dos imigrantes na Europa, mas do lado, né, dos trabalhadores, do lado daqueles que estão à margem da sociedade. Vai produzir 2 encontros com os movimentos sociais, vai aprofundar e resgatar a ideia de uma sinodalidade, ou seja, né, de uma abertura para uma maior participação, né, na condução da igreja. Né, vai, de novo, né, abrir espaço para uma certa liberdade teológica, vai fazer críticas e objeções à Cúria Romana, né, à estrutura burocrática que, digamos, administra e gerencia a igreja a partir de Roma, e vai se tornar profundamente crítico à economia de mercado,
né, vai trazer para o debate público a questão ambiental. Então, a partir, sobretudo, da encíclica Laudato Si, essa questão ambiental vai ser muito forte, muito intensa. Alguns, né, da área ambiental vão considerar o Laudato Si, né, o principal documento, né, nesse campo da década. Né, e é evidente que esse perfil que Francisco assume, né, ele não vai ser bem visto por todos dentro do catolicismo, dentro dos meios vaticanos. Ele vai sofrer uma oposição muito tenaz e com considerável grau de resistência, né, dentro da própria Cúria Romana, dentro dos seus principais assessores e auxiliares. Né? E em relação ao Brasil, a gente vai ter aí uma certa empolgação inicial com Francisco, em função da Jornada Mundial da Juventude. Né? Naquele momento, ele faz uma série de advertências aos bispos da América Latina, numa reunião que ele tem com os bispos do CELAM. Né? E essas advertências elas vão se estender também, de alguma maneira, né, à CNBB naquele contexto. Né? E aí a gente começa a ter sinais de uma oposição ao seu pontificado aqui no Brasil. É importante citar isso porque essa oposição, de alguma maneira, ela está muito próxima do fundamentalismo católico, né? e das iniciativas e das ações políticas desse campo fundamentalista aqui no Brasil. Tá certo? Essa oposição ela vai passar, né, desde uma resistência surda, né, de silenciar o magistério de Francisco. A impressão, muitas vezes, que nós temos é que são apenas os grupos ligados à teologia da libertação, né, ou em um certo aspecto, né, aqueles que não necessariamente se opõem ao Papa, que ecoam os seus escritos, os seus pronunciamentos, né. Na maior parte das vezes eles são silenciados. Muitos aqui devem ter vivido, né, o tempo de João Paulo II, pelo menos o final do pontificado de João Paulo II, em que a projeção do próprio Papa na grande imprensa, né, os seus documentos, as suas falas, né, a quantidade de cursos que as comunidades eclesiais ofereciam, era em muito maior volume e muito maior número do que se faz hoje com Francisco. Né? Por outro lado, a gente vai ter uma série de eventos promovidos, sejam por membros do episcopado, ou por institutos, por grupos, né, com opositores declarados do Papa. Né? No Brasil já teve um dos principais opositores do Papa Francisco, o cardeal Raymond Burke, né? E um outro teólogo, teólogo alemão, Ih, gente, agora me fugiu o nome do cardeal. Se alguém puder me lembrar aí. Perdão. Vai passar. Esse outro esteve, né, às vésperas, inclusive, né, uma série de eventos também no Brasil, às vésperas da última eleição para a Conferência dos Bispos do Brasil. E há também uma questão a respeito da nomeação dos bispos. Né? O perfil dos novos bispos tem se modificado um pouco em relação à média das nomeações de João Paulo II e de Bento XVI, mas nem sempre isso tem acontecido. Então, o que a gente tem, né, ao mesmo tempo em que essas mudanças, em que essa restauração romana ela se produz dentro do ambiente católico na Igreja do Brasil, né, a gente vai também encontrar profundas mudanças sociais que vão causar uma enorme perda de capilaridade social, né? Sobretudo a intensificação do processo de urbanização que se vive no final dos anos 80, no início dos anos 90, né? Com o adensamento populacional, né? A expansão das periferias nas grandes cidades brasileiras, né? Nominadamente São Paulo e Rio de Janeiro. E é exatamente nesse momento, a partir da virada dos anos 80 para os anos 90, que a gente vai ter, ao mesmo tempo, a expansão, né, do segmento evangélico em termos demográficos, sobretudo nas periferias. Né? Então, diante desse esvaziamento do catolicismo, né, a alternativa que se tornou hegemônica para a Igreja do Brasil foi exatamente apostar nesses movimentos de nova evangelização, apostar numa ação eclesial para as massas, para os setores médios urbanos, né, de maneira a trazer de volta aqueles que estariam saindo da igreja. Né? A renovação carismática ela vai ser instrumentalizada muito nesse sentido, né? Vai ser instrumentalizada e vai instrumentalizar os meios eclesiais para ocupar esse espaço, sobretudo nos anos 90. Né? Só que essas opções eclesiais, baseadas nos novos movimentos no primeiro momento, mas no segundo momento, no tradicionalismo católico, e mais recentemente, né, no neointegrismo,
né? Ou seja, o integrismo tradicional, situado ao longo de todo o século XX, buscava, a partir, né, de uma elite intelectual, né, a partir de uma aliança com o Estado, né, o resgate dessa presença pública, o combate aos males da modernidade. Né? Então, esse integrismo ele vai ser principalmente representado no século XX pelo grupo Tradição, Família e Propriedade. Né? No final do século XX, no começo do século XXI, um surgimento de novos grupos que vão dentro dessa perspectiva integrista, que a gente poderia dizer, né, em certo sentido, que é um outro nome para o fundamentalismo católico. Eles tentam também caminhar nessa direção. Tá? E a partir dessas opções eclesiais, a gente vai ter, né, a produção, né, num fenômeno que começa muito subterrâneo, de uma maneira muito sutil, né, na virada do século XX para o século XXI, e que se intensifica nos últimos anos, desse fundamentalismo católico, né, de grupos que eu identifico como catolibãs em função da sua violência, em função da sua agressividade, sobretudo nas redes sociais, sobretudo, né, constrangendo outros grupos, principalmente em determinados ambientes, grupos que possam representar, digamos assim, um risco à liturgia, né, um desafio à liturgia, sejam vinculados à teologia da libertação. Houve um episódio no final do ano passado, né, no Rio de Janeiro, no Dia da Consciência Negra, em que indivíduos de um desses grupos invadem uma celebração realizada, né, pelo Dia da Consciência Negra, com membros da Pastoral Afro, né, e eles inviabilizam a celebração da missa, né, chegam até as vias de fato, né, agridem um rapaz dentro dessa celebração. Isso tudo, né, aconteceu na Rua da Cúria Arquidiocesana do Rio de Janeiro. Né? Esses grupos, esses indivíduos, né, se diziam estar lá em nome da doutrina da fé, e citaram nominalmente o arcebispo do Rio de Janeiro. Né? Bom que se diga, não houve nenhum tipo de desmentido do arcebispo em relação a isso, embora também não houve nenhum tipo de confirmação que eles estavam lá. Então precisou a polícia aparecer nesse evento para poder acabar o conflito. Né? E assim, de uma maneira muito ostensiva, né? Intimidando, fazendo perguntas de caráter inquisitorial para o padre, querendo desligar o som do templo. Né? Isso tudo, né, para a gente também dizer que, se de um lado você tem esse esvaziamento do catolicismo, de um investimento do investimento numa opção eclesial, que ela não vai dar conta daquilo que ela objetivava, evitar a sangria de fiéis, né? Do outro lado, né, esses grupos eles vão se tornar cada vez mais hegemônicos em muitos ambientes eclesiais, né? E, de alguma maneira, eles vão produzir uma derrota eclesial da teologia da libertação. Né? Derrota não significa desaparecimento, não significa diminuição. Você tem uma retração do número de comunidades eclesiais de base no Brasil, você tem uma retração de número de grupos da Pastoral da Juventude, só para citar 2 exemplos aqui, mas esses grupos sobrevivem, né, com alguma resistência, ao mesmo tempo que a mudança no perfil do episcopado brasileiro vai também produzir algum esvaziamento político eclesial da CNBB. Né? De um lado, né, ela perdeu a sua capacidade, havia perdido um certo time, né, de se pronunciar diante dos grandes temas da sociedade brasileira no exato momento que eles aconteciam. Né? Parece que essa situação começa a dar sinais de mudança, né? Sobretudo a partir dos manifestos, a partir das declarações que a atual cúpula da CNBB vem fazendo. Né? Mas esse é um fenômeno atualíssimo, esse é um fenômeno de 2019, de 2020, sobretudo. Tá certo? Mas há um esvaziamento político eclesial da CNBB e as suas iniciativas em muitos ambientes elas não ecoam. Né? Posso dar um exemplo aqui da campanha da fraternidade, que em determinados ambientes eclesiais, né, sequer ela é repercutida por se tratar de alguma coisa da CNBB, que é uma instância que é vista como uma esfera muito política, entre aspas. Tá? Bom, quais são as implicações? Aí eu já vou encerrando a minha fala para a gente começar o debate. Né, para a gente aprofundar isso na conversa. Né? Bom, as implicações políticas é que esses segmentos conservadores vão ter uma maior presença política na última década, na renovação carismática, de uma maneira mais organizada e sistemática vai fazer isso. Né? Para vocês terem uma ideia, o atual governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele foi coordenador estadual do Ministério Fé e Política no Rio de Janeiro, e além de ser cantor gospel,
né? A gente vai ter outras figuras públicas, né, com alguma projeção para além das suas localidades regionais, o Eros Biondini também, né, um pouco nessa linha, e, né, ao longo da última década, né, a gente vai ter candidatos da renovação carismática sendo eleitos para as câmaras de vereadores, como deputados estaduais, né, para algumas prefeituras, né, o Cláudio Castro, ainda que não tenha sido eleito governador, ele era vice da chapa do Wilson Witzel, né? Ele é o primeiro desse universo a conquistar esse espaço, né? Esses grupos, né? Esses grupos eles vão transitar entre a centro-direita no espectro partidário e, mais recentemente, a extrema-direita, né? Muitas vezes identificados com posturas consideradas fascistas, posturas consideradas extremadas, né? Inclusive envolvidos com ataques, envolvidos com produção de fake news. Aquele Alan dos Santos, que acho que esteve preso durante um tempo, não sei se ainda está preso, né? Talvez seja um exemplo, mas bem acabado disso. Episódios públicos de intolerância, né? Do ódio como zelo religioso, como defesa da fé cristã. Né, uma agenda moral, né, que eu já abordei aqui, né, muito pautada nessas questões da sexualidade, da defesa intransigente da família, daquilo que o Papa Bento XVI, né, chamava de valores inegociáveis do cristianismo, né, caracterizados também por ataques a outras expressões religiosas nos ambientes internos do catolicismo, mas também a outras expressões religiosas, sobretudo, né, as religiões de matriz africana, embora não com ataques físicos, como a gente tem visto aí grupos evangélicos fazendo contra terreiros de Umbanda e de Candomblé por todo o país, né, eles têm investido numa guerrilha digital, né, em processo, e em muitos sites, muitas páginas. Para vocês terem uma ideia, se você pesquisa Teologia da Libertação no YouTube, né, você vai atravessar 7, 8 páginas apenas com vídeos de youtubers católicos criticando, contestando a Teologia da Libertação. Lá pela 8ª página você começa a ver algum tipo de conteúdo positivo, só para vocês terem uma ideia, né? São, portanto, profundamente identificados com esse conservadorismo político, né? Mais recentemente, ficou explícito em caráter nacional uma aliança tácita com segmentos evangélicos em torno de algumas pautas comuns. Em alguns lugares, essa aliança já se dava pontualmente antes. O que eu posso citar novamente o caso do Estado do Rio de Janeiro, em que essa aliança se dá desde que foi aprovada a Lei do Ensino Religioso Confessional, lá em 2001, né, no começo do século XX, portanto. Tá? Essa aliança com esses segmentos evangélicos ela vai se dar fundamentalmente dentro, né, a partir da bancada da Bíblia, da pauta da agenda da bancada da Bíblia, e hoje em torno do bolsonarismo. Né? Então, para finalizar, né, eu vou aqui fechar aqui a apresentação. Né? Acho que agora todo mundo já me vê. Né? Então, fundamentalmente hoje, né, a gente pode, eu arrisco a dizer que esses segmentos extremados do fundamentalismo católico, né, eles são parte, né, da produção de uma necrorreligião em espaço público, né, ou aquilo que a Ivone Gebara chamou num texto recente de formas necrosadas, necrófilas da religião, né, que é um dos pilares de sustentação do atual grupo político que comanda o país, do bolsonarismo de uma maneira mais ampla, né, e das suas expressões locais. Né? O consórcio que ganhou as eleições para a Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, para o governo do Estado, então eles estão organizados a partir desses elementos, produzindo, né, uma necrorreligião, pautados num discurso de ódio em nome da defesa da fé, comportando-se muitas vezes como cruzados medievais, para, em nome disso, conquistar um espaço público, produzir o aparelhamento do Estado, né? E até quando a gente não sabe, junto com setores também do fundamentalismo protestante evangélico, né, engajados nesse projeto de cristianizar o país, né, ou de constituir um Estado cristão, né, um Estado confessional, reconstituir o Brasil como um Estado confessional cristão. Tá certo? Eu fico por aqui para a gente ter um espaço para o debate. Agradeço mais uma vez a oportunidade e fico aguardando aqui as considerações para vocês. De vocês, perdão. Obrigada, professor Jorge, que de maneira
convicta, né? Traz a sua exposição e as suas reflexões sobre o conservadorismo católico, né, o conservadorismo religioso, né, bem da verdade, que, pela sua fala, nos mostra que é um projeto em plena expansão, né? Tem um caráter, ele vem ao longo da história, né, ele vem se manifestando. Nós estamos aí em pleno século XXI, e esse fenômeno parece não ser um fenômeno de agora, é algo que já vem historicamente sendo construído. Eu gostaria, talvez, de compartilhar uma experiência para contextualizar um pouco como é que a gente tem sofrido ou sentido isso na prática. Em 2017, eu ainda era, então, presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, participando justamente de uma assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB, em Aparecida, no processo preparatório, né, para o Ano Nacional do Laicato vindouro, que seria em 2018, nós tivemos a oportunidade de participar de uma sala de imprensa e falar sobre o Ano Nacional do Laicato em construção e a sua temática, a partir do nosso olhar como cristãos leigos e leigas. Eu abordei um aspecto nessa sala de imprensa do desafio que enfrenta as comunidades, né, principalmente as comunidades afastadas, as comunidades eclesiais afastadas dos grandes centros, que é de ter o acesso à Eucaristia. Como é que a gente poderia fazer para que as comunidades tivessem acesso à Eucaristia? Essa foi uma das perguntas, inclusive, elaboradas. E eu respondi da seguinte forma: eu acho que o nosso problema com relação às comunidades e o acesso à Eucaristia está no fato de que a gente precisa rever a nossa relação com os ministérios e como que a gente pode fazer hoje, no século XXI, que as comunidades, então, tenham acesso à Eucaristia. Mas a pergunta me foi feita num outro aspecto provocativo, porque eu estava falando principalmente com foco na inserção da mulher cristã leiga e sua atuação na igreja. E me perguntaram: a senhora é a favor da ordenação de mulheres? E aí eu disse: olha, se o problema que está em debate aqui é o acesso à Eucaristia, e se para resolver esse problema tiver que ordenar mulheres, pois que ordene. Tá? Eu estou contando isso. Depois disso, nós tivemos uma retaliação muito grande pela internet desses nossos conservadores fundamentalistas. Então, nós fomos chamados de hereges, daí para frente, né? Não vamos aqui repetir as qualidades que eles nos atribuem, né? Mas, assim, para dizer que, na prática, como é que no cotidiano das nossas vidas e das nossas ações, nós nos deparamos com essas situações de enfrentamento do conservadorismo e do fundamentalismo. E aí, nesse sentido, talvez valha a pena aprofundar um pouco esta relação entre conservadorismo e fundamentalismo. Josiele e Beatriz podiam nos situar com relação às perguntas que foram aqui colocadas. É só um pedido aqui, viu um rapaz aqui, o Jefferson, ele queria fazer uma pergunta, mas ele não escreveu ainda, acho que ele está esperando para falar. A Beatriz está colocando a ordem aqui, né? Acho que ela deve nos pontuar aí como é que vai se proceder com relação às perguntas. Então, aqui pela ordem que a Beatriz nos colocou, Frei Zeca, acho que ele não escreveu a pergunta, mas está
Frei Zeca está na sala. A sua questão. Boa noite, professora. Boa noite. A primeira pergunta do Frei Zeca é: a presença dos personagens conservadores na mídia cria um pânico moral no imaginário do brasileiro. Padre Paulo Ricardo, Frei Gilson, Kelly Patrícia, 42 anos de Canção Nova, etc. Como anularmos esses discursos que se multiplicam entre nossas comunidades? Nós vamos pergunta a pergunta ou podemos colocar em blocos? Fique à vontade, professora. Beatriz, você pode então formular mais uma, assim o professor Jorge Alexandre já toma nota, né, de 2, 3 questões. Sem problemas, professora. A segunda pergunta é do teu poeta. Ele diz: como o conservadorismo católico reage às atitudes liberais do Papa Francisco? Internamente, ele sofre grande pressão? Bem, professor Jorge, o senhor tem aí já 3 questões para conversar conosco. Eu vi 2. Tem mais um? Falta mais uma? A terceira pergunta é da Fernanda Ribeiro. Ela pergunta: existe alguma relação entre o início do pentecostalismo católico com a visita do padre Peyton ao Brasil no início da década de 60? Bom, vou começar pela última, então, né, da Fernanda. Fernanda, boa noite, obrigado pela pergunta, porque essa é mais simples de responder. Tá? Fernanda, eu não saberia te dizer. Né? O que eu sei é que a figura do padre Peyton ela é muito presente, né? É muito mencionada nos ambientes da renovação carismática. Mas ele esteve aqui nos anos 60 ainda, né, para fazer uma cruzada do Rosário de combate ao comunismo, né, num período em que, se você vai na página da Renovação Carismática Católica do Brasil, eles vão dizer que em 64 o Brasil estava dominado pelo comunismo. Né? Então, isso indica também um posicionamento institucional, tá certo? Agora, os grupos de oração da Renovação Carismática vão começar a surgir no Brasil nos anos 70. Então, você tem aí uma distância temporal aí, né? Eu não saberia te dizer, eu precisaria pesquisar na literatura, né, se há uma relação, né, se o padre Peyton tinha essa intencionalidade de trazer a renovação. Né? Eu não sei se o retiro que deu origem à renovação carismática, que deu origem a partir da reflexão do Livro A Cruz e o Punhal, se ele já tinha acontecido nesse momento, se ele acontece um pouco mais à frente. Eu desconfio que foi um pouco mais à frente. Tá certo? Bom, sobre as questões aí que foram levantadas, né, o Frei Zeca traz aí uma pergunta interessante para a gente pensar: como anularmos esses discursos que se multiplicam entre nossas comunidades? Né? Eu acho que você não consegue anular, porque hoje, né, boa parte dessas narrativas elas estão disponíveis livremente, as pessoas acessam normalmente. O que talvez precisasse ter uma postura, né, localmente, né, mais dialógica, porque a gente não pode confundir, né, o fundamentalismo geralmente ele emana, né, ele se veicula a partir de lideranças e a partir de estruturas institucionais para, digamos assim, as bases das organizações dos grupos católicos, tá certo? Ele não é necessariamente alguma coisa que está lá que nasce no íntimo do indivíduo que participa de uma comunidade. Né? A gente não tem como afirmar isso, né? É preciso ter um certo cuidado com isso. Eu acho que você minimiza esses efeitos com um diálogo, com conversa, né? E com boa formação, com boa preparação. Né? Eu acho que falando aqui mais como católico e menos como pesquisador, se é possível estabelecer essa diferença, né? Eu acho que com formação, muito mais com leitura, com encontros, com bons argumentos, né? Sem usar dos mesmos expedientes da difamação, sem usar dos mesmos expedientes de desacreditar, de desqualificar.
né? Eu acho que a gente caminha um pouco por aí, tá certo? Já a pergunta, né, segunda, como o conservadorismo católico reage às atitudes liberais do Papa Francisco? Né? Internamente ele sofre grande pressão? Olha, me parece que Francisco, né, ele passou boa parte desse pontificado com um certo grau de isolamento. Né? E todas as tentativas que ele fez de tentar produzir maior abertura, algum tipo de reforma, né, houve uma pronta resposta dos segmentos resistentes, né, digamos assim, dos segmentos mais vinculados à perspectiva eclesial anterior, né, de João Paulo II e de Bento XVI. Né? É bom lembrar que uma parcela importante do episcopado, né, e o modelo de formação da maior parte dos seminários, no caso brasileiro, é esse modelo instaurado a partir da grande disciplina, a partir da restauração romana. Então, você modificar isso não é um fenômeno simples e imediato. Eu acho que essa reação ela vai variar, como eu disse na fala anterior. Ela vai variar entre, né, um certo silenciamento ou alguma pressão. O Papa sofreu uma enorme pressão em relação ao Sínodo para a Amazônia. O documento final do Sínodo, ele vai numa perspectiva, ele aponta um caminho, né? E a gente pega a exortação Querida Amazônia, que é uma exortação belíssima, diga-se de passagem, com muitos aspectos positivos, mas a gente vê, né, que o Papa ele não aprofunda os elementos apontados no documento final do Sínodo. Né? Então, isso se deve exatamente a essas pressões, à necessidade dessas composições. Né? Isso passa também, né, é estratégica, o papel que as nunciaturas apostólicas têm, todo mundo aqui no Brasil, por exemplo, né, você tem o segundo maior episcopado do mundo, só perde para o episcopado italiano, em termos de tamanho, em termos de números de dioceses. Então, você tem aí uma questão muito, muito importante, né, de nomeação dos bispos, na medida em que os mais velhos vão pedindo renúncia. Né? O Brasil, todo ano, nomeia entre 15 e 20 novos bispos, é um número representativo significativo. Né? Então, eu acho que passa um pouco por aí também. Né? Mas, mesmo assim, o Papa está abrindo portas. Um pouco antes de começar, né, esse evento, eu soube que um dos cardeais lá, ligado à questão da causa dos santos, né, ligado à questão de um dicastério importante, né, o cardeal Ângelo Bettiou, né, ele pediu renúncia, né, dupla renúncia. Ele pediu renúncia do cargo que ele ocupava na Cúria Romana e pediu renúncia do título de cardeal. Né? Isso pode significar ou ele esteve envolvido em algum tipo de escândalo e foi forçado a isso, ou ele, descontente com a reforma que da Cúria, né, com as reformas que provavelmente Francisco vai fazer ainda esse ano, né, ele já se antecipou e pediu ainda. É muito estranho, né, um cardeal renunciar ao próprio título de cardeal. Tá certo? Não sei se eu respondi. Eu só queria fazer um comentário em cima do que a professora falou, da necessidade que a gente poderia ter de aprofundar essa relação entre conservadorismo e fundamentalismo. Isso é importante, porque nem todo conservador, nem todo grupo, né, que tem uma perspectiva mais tradicional, digamos assim, ele é fundamentalista, ele é intolerante. Né? Ele se utiliza, né, de um discurso de ódio para se autoafirmar. Né? Dos grupos que eu citei, eu poderia falar ali o do Focolares. Né? O movimento Focolares ele não se vincula, você não tem as principais lideranças do movimento focolarino envolvidas, né, em episódios de ódio em nome da fé, né, agredindo. Você não tem. Os focolarinos não fazem milícias digitais, os focolarinos politicamente não estão vinculados a essa extrema-direita. Tá certo? O que vai caracterizar parte desses grupos é internamente uma atitude de intolerância, de perseguição, sobretudo a estrutura de pastoral que a Igreja do Brasil desenvolveu nos últimos 50 anos, né? E, por outro lado, né, de ataques à CNBB e a figuras da organização da CNBB, por um lado. Né? A rejeição de parte ou do magistério integral do Papa Francisco, né, de uma tremenda intolerância em relação a outros grupos católicos, né, e de uma percepção, de uma visão triunfalista na religião da fé. Certo?
Eu acho que o fundamentalismo ele passa um pouco por por esses elementos. E aqui, né, para finalizar esse bloco, eu queria lembrar de uma imagem que foi muito forte lá no Rio de Janeiro na campanha eleitoral de 2018, quando o então candidato Jair Bolsonaro foi recebido pelo arcebispo do Rio de Janeiro, né, em que vários apoiadores do então candidato, né, funcionários da Cúria Arquidiocesana, tiram uma foto, né, fazendo o sinal da arminha embaixo da imagem do Sagrado Coração de Jesus. Eu acho que se a gente pudesse definir em termos estéticos, né, o que representa o fundamentalismo católico, essa imagem talvez fosse uma grande expressão. Obrigada, professor. As próximas perguntas, você deseja que eu faça 3 de uma vez ou uma de cada? Pode Fica a ser. seu critério. Não tem problema, pode ser 3. Ok. A quarta pergunta é do Flávio Veiga, e ele diz: Professor Jorge Alexandre, quais as principais figuras do catolicismo conservador, sejam clérigas ou leigas, o senhor identificaria como apoiadores e influenciadores que contribuíram para a chegada da extrema-direita ao poder no Brasil? Bom, algumas delas eu já mencionei aqui, né? Eu acho que esses grupos, essas milícias digitais, alguns institutos ultraconservadores que vão fazer que vão emular, né, expressões, conceitos ou nomes muito difundidos na igreja, né, ou vão emular expressões e conceitos do campo progressista e vão utilizá-los com outro significado. Eles vão ressignificar esses conteúdos, né? A gente pode pensar aqui, né, esses institutos. O Instituto Dom Bosco, lá no Rio de Janeiro, ele elege dois deputados, um deputado estadual e um deputado federal, né? A deputada estadual, uma advogada chamada Cristonieto, que vai fazer a sua campanha, né, segundo eu soube, né, a partir do interior, visitando comunidades rurais pelo estado do Rio de Janeiro e exatamente reproduzindo esse discurso do combate ao comunismo, das ameaças contra a fé cristã, né, do secularismo, da cultura da morte expressada no aborto, expressada no sexo desenfreado, expressada no movimento LGBTQ+, no feminismo. Tá certo? E aí ela se elege com essa deputada estadual a partir desse substrato eleitoral, né, interiorano, de perfil conservador, né? Os youtubers, né, alguns haters católicos, né, vocês já nominaram aqui alguns deles no chat, né, aquele rapaz lá de Curitiba, né, o padre Paulo Ricardo, né, que aparece uma foto com uma arma junto com o Olavo de Carvalho, não sei quando é essa foto, anda de batina, né? Foi professor do Seminário de Cuiabá, mas foi afastado das atividades do Seminário de Cuiabá, recebeu uma carta. 24 padres da Arquidiocese de Cuiabá fizeram uma moção de repúdio, né, às declarações públicas do padre Paulo Ricardo, há algum tempo atrás, tá certo? A gente poderia citar também, né, o professor Felipe Aquino, né, talvez um dos grandes ideólogos leigos da comunidade Canção Nova, né, uma presença ostensiva, né, na TV Canção Nova e nas mídias digitais, nominadamente no YouTube. Do ponto de vista do episcopado, né, eu acho que, só para ficar em duas figuras de maior expressividade nesse episcopado, os arcebispos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Bom lembrar que logo que Temer, né, toma posse como presidente, eles que estavam numa reunião da CNBB fazem uma visita ao Palácio do Planalto e abençoam, né, o Palácio do Planalto. Né? O arcebispo do Rio de Janeiro, ele já estava vinculado, né, com segmentos, né, ele foi um aliado do atual prefeito Marcelo Crivella nas eleições municipais de 2016. Né? Inclusive, isso dito publicamente pelo próprio Crivella, logo após ser eleito, agradecendo inclusive o apoio, e isso não foi contestado ou foi desmentido. Né? Ao contrário, lá no Rio de Janeiro, grupos que manifestaram publicamente apoio ao Marcelo Freixo foram censurados, foram criticados publicamente por documentos oficiais por isso, clérigos que se assomaram a esses grupos foram chamados a prestar esclarecimentos.
né? Eu acho que a gente tem aí um panorama aí básico. Agora, a gente vai ter muito mais figuras, né? O Eros Biondini, em Minas Gerais, de alguma maneira, né? E tantos outros espalhados pelo país afora. Obrigada, A gente vai ter muitos, né? Inclusive muitos leigos e leigas, pelo acesso, de certa maneira, fácil à internet, né? A divulgação desses programas, quantos youtubeiros ditos católicos, né? Que estão aí nas mídias gritando, né? Contra a igreja, eles se dizem católicos, mas, na verdade, acabam se colocando contra. O professor lembrou bem, na sua fala, os ataques à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Né? Nós temos muitos deles que fazem ataques frontalmente a Francisco, e é muito claro essa oposição que é estabelecida, não só em relação à instituição, mas o jeito de ser e de pensar a igreja. Né? Uma oposição clara, né, entre a fé e a vida, entre o que é profano e sagrado. Só enxergam no mundo os males, o demônio, o diabo. Ô, Marilza, eu diria que em tempos de Francisco eles se comportam como se estivessem na igreja de Pio XII, né? Numa igreja que se vê como um castelo cercado por um fosso profundo, onde você ergue a porta principal e joga fora a chave no poço, né? Então, essa dicotomia entre os de dentro, né? E aí os de dentro, diga-se, do grupo desses grupos, como os eleitos, os salvos, e aqueles que não compartilham, não comungam dessas expressões, de uma estética católica, digamos assim, que passa pela liturgia, que passa pelas vestes clericais, que passa pelo uso de símbolos, de crucifixos, né, de um gestual. Né? Esses são hereges, esses são infiltrados, esses são agentes do demônio, né, dentro da instituição religiosa. Tá certo? Eu só queria voltar aqui ao Juscelio, que eu acho que a Beatriz, ela também citou a expressão dele, né? Ele fala, essa expressão Ministério Fé e Política, uma oposição direta ao movimento Fé e Política, né? Ele está citando aqui um fato lá em Campina Grande. Olha, o Juscelio, curiosamente, hoje, para me preparando aqui para essa fala com você, estava lendo um artigo sobre a presença, conservadorismo social, renovação carismática e política na última década. Né? É curioso que a renovação se organizava em secretarias que tinham nomes dos apóstolos. Na Secretaria Marcos, que eu conheci muito por conta do meu engajamento com a Pastoral da Juventude, ele tratava com as questões da juventude. Essas secretarias viraram ministérios. Você tem o Ministério das Universidades Renovadas, por exemplo, você tem o Ministério da Promoção Humana, você tem o Ministério Fé e Política. Há uma fagocitação, uma emulação dessas expressões, né, digamos assim, de um jargão, né, de um vocabulário que vem, no caso do movimento Fé e Política, mas que vem também da Pastoral da Juventude no passado. Né? Eu me lembro que lá nos anos 90, né, um dos projetos da nova evangelização foi o projeto de Evangelização 2000, né, talvez aqui os mais antigos devem se lembrar, quem conviveu, né, numa diocese que teve esse projeto, né, de um anúncio, de uma espécie de pregação em 5 pontos, né, cujo objetivo era chegar no ano 2000 tornando o mundo mais católico, fazer com que 51% da população fosse católica, da população mundial se tornasse católica. Então, era ambicioso o projeto. E um desdobramento do projeto Evangelização 2000 foi um tipo de encontro, de curso de formação chamado FIGE, Formação Integral do Jovem. Né? E nesse FIGE se reproduzia, né? O FIGE, segundo os organizadores, ele se dava a partir das 5 dimensões do processo de educação na fé, que é um elemento central, fundamental da metodologia dos grupos de jovens da Pastoral da Juventude. Né? E eles faziam essas 5 dimensões, só que de uma maneira extremamente distorcida, de uma maneira muito superficial, com uma outra leitura. Eu entendo, né, a partir das leituras que eu fiz, que é o mesmo fenômeno hoje em relação ao movimento Fé e Política. Inclusive, o Ministério Nacional Fé e Política, muitas vezes, a sigla MNFP é usada, que é a mesma sigla do Movimento Nacional Fé e Política, do qual eu faço parte, lá da coordenação ampliada. Né? Então,
Eu acho que esse processo de emulação, de adoção dessas categorias, né, e o próprio uso da expressão fé e política, que deixa de ser demonizada, né, em muitos lugares do Brasil o termo fé e política se tornou proibido, se tornou alguma coisa errada, equivocada, e muita gente falava de fé e cidadania, de grupos de fé e cidadania, né? Quando eles começam a usar a expressão fé e política, significa que eles estão querendo, digamos assim, jogar no campo, né, jogar na seara, jogar dentro da casa do campo progressista, disputar os conceitos, disputar os significados, né, disputar essa expressão, dando uma nova leitura. Eu acho que é a estratégia que eles têm atualmente. Tá certo? Assim, pensar também, né, que se esses grupos hoje alcançam poder político, conquistam uma hegemonia em termos eclesiais, conquistaram uma hegemonia eclesial nos últimos 25 anos, pelo menos, né, é importante pensar em que medida essa hegemonia não vem sofrendo fissuras. Seja por escândalos financeiros, né, seja por abusos sexuais que envolvem fundadores de comunidades, que envolvem, né, fundadores de alguns desses novos movimentos, alguns se transmutaram ou se tornaram congregações religiosas. O caso dos Legionários de Cristo talvez seja o mais escandaloso de todos, tá certo? Né? Esses eventos agora que envolvem lá o Santuário de Trindade, né, em que medida, né, essas fissuras e em que medida o pontificado de Francisco vai avançando também, e do ponto de vista interno, né, agora as cartas manifestos, né, a própria CNBB teve que se posicionar, então nós tivemos cartas de apoio a um padre de Limeira que fez uma crítica ao presidente numa homilia, depois a carta dos padres, a carta dos seminaristas, agora os manifestos de repúdio ao discurso do presidente na ONU, né? Eu acho que alguma coisa está se movendo aí dentro da conjuntura eclesial católica. Essas fissuras podem indicar em que medida, né, a gente não começa a assistir uma crise dessa nova evangelização. E bom que se diga, os seus objetivos não foram alcançados, né? Eles hoje são aliados do poder político, né? São aliados desses grupos evangélicos, até quando a gente não sabe, mas, por outro lado, né, do ponto de vista interno, os objetivos que eles traçaram, né, cancelar a teologia da libertação e suas expressões, por exemplo, eles não conseguiram, né? Eles impuseram uma derrota eclesial, fato, mas eles não conseguiram fazer desaparecer essa expressão. Muito pelo contrário, diga-se de passagem, né? Vários que eu estou vendo aqui, né, nessa mesa hoje, que é uma mesa universitária, uma mesa de conteúdo acadêmico, não estão aqui à toa, né? Estão aqui em função, né, um pouco dessa perspectiva no qual provavelmente foram educados na fé católica. Né? Então, isso pode indicar o processo de uma mudança, que talvez culmine numa virada eclesial, né? Quem sabe, né? Eu, pessoalmente, sou mais otimista com essa virada nos ambientes eclesiais do que na conjuntura política, para ser muito honesto com vocês. Né? Beatriz, tem mais perguntas aí, não tem? Temos muitas. Inclusive, nós pedimos aqui para o pessoal, por favor, faça a gentileza de somente fazer uma pergunta para que todos possamos perguntar, tirar nossas dúvidas e para que o tempo também dê, né, renda bastante para todos nós. Então, sem mais delongas, a próxima pergunta é do Jefferson Santos. Ele diz: estava aqui pensando numa questão enquanto você fazia essa explanação sobre as similaridades entre as duas grandes vertentes do cristianismo brasileiro, a católica e a neopentecostal. Minha questão é, até que ponto essa aliança tácita entre duas vertentes que muitas vezes se antagonizam se dará? Ou seja, por quanto tempo essas duas frentes seguirão dividindo o palanque, tendo os atritos devidamente domados, a fim de que uma cisão não venha a abalar esse pacto a ponto de um antagonismo redividir essa turma? O senhor gostaria que eu fizesse mais duas questões ou parasse por aqui? Podem ser mais duas questões. Ok. A Rosivalda diz então: boa noite, professor. Na minha pesquisa encontrei esse afastamento das SEBs num bairro de Fortaleza e 2 de Salvador. Este afastamento incorreu primeiro na interrupção na formação de lideranças jovens e de atividades culturais de toda natureza, no esvaziamento das associações de moradores, uma retração dos movimentos sociais dos bairros periféricos. Isso deu margem à expansão das igrejas pentecostais e inserção do tráfico de drogas. E não sei por que muitos bares e botecos surgiram. O Juvenal diz: professor,
Sabemos que já existem alguns poucos homens e mulheres, tanto católicos como protestantes, e de outras denominações religiosas na resistência, mas não está surgindo efeito. O que fazer e como fazer para aumentar os integrantes da resistência a esse fundamentalismo, conservadorismo católico e outros? Bom, né, Juvenal, para começar, né, boa noite. Olha, a sua pergunta é muito interessante, porque eu acho que isso não se faz em curto prazo, né? Eu acho que o que tem que ser feito é continuar resistindo de alguma maneira. Né? Eu acho que a resistência passa, né? Eu acho que quando a academia tem interesse por esse tema, eu acho que é uma questão de resistência, ainda mais no contexto em que hoje, né, há uma política de destruição da pesquisa científica, da pesquisa acadêmica, sobretudo em ciências humanas. Então, eu vejo, por exemplo, esse ciclo de debates aqui como um ato de coragem, sabe, de uma universidade federal que se propõe a fazer esse tipo de reflexão. Eu acho que, por um lado, esse. E, por outro lado, com os grupos, eu acho que é suscitar a formação de novos grupos, insistir no diálogo, é insistir nas conversas, é resgatar, em certos aspectos, né, talvez aquelas experiências que ficaram lá no passado, né, pensando que essas experiências elas não vão se replicar como aconteceram, elas não vão acontecer da mesma forma que aconteceram lá nos anos 80 e nos anos 90. Talvez eles precisem de novas formas de mobilização. Talvez uma chave é tentar entender e dialogar o que as juventudes, né, elas estão fazendo nesse sentido. Né? Como elas estão produzindo resistência também. Né? Em que medida se pode dialogar com essas juventudes? Eu acho que passa um pouco por aí. Tá certo? A questão aí da Rosivalda, né? Olha, Rosivalda, você está falando aí desse afastamento das SEBs no bairro de Fortaleza e 2 de Salvador, né? De um certo esvaziamento, né? Na interrupção da formação, né? Eu não sei se isso dá margem à expansão das igrejas pentecostais e da inserção do tráfico de droga, porque as igrejas pentecostais elas são um fenômeno anterior, mesmo as igrejas neopentecostais. A Igreja Universal do Reino de Deus ela surge no final dos anos 70. Tá? Para dar uma ideia, a Igreja Pentecostal, Deus é Amor, ela já é um pouco mais antiga, no final dos anos 60. Né, da segunda, da terceira onda. A Assembleia de Deus ela é fundada em 1910. Então, essas instituições elas já estão presentes. O que eu acho que a gente vai ter o que eu acho que vai acontecer é um momento em que as coisas acontecem simultaneamente. Você tem um processo, uma tentativa de cancelamento, para usar uma expressão contemporânea, uma expressão das juventudes atuais. Tem uma tentativa de cancelamento das SEBs, né, das pastorais sociais, da CPT, da Pastoral da Juventude, em alguma medida também, né, muito perseguida em determinados contextos lá atrás, ao mesmo momento que você tem um adensamento das periferias, das grandes cidades. Você está falando aí de Fortaleza e de Salvador. Né? Esse fenômeno acontece simultaneamente. Tá? Agora, não foi o tráfico de drogas, nem a chegada das igrejas evangélicas que produziram o afastamento das SEBs. Né? Isso acontece ao mesmo tempo. Né? Eu acho que esse afastamento das SEBs ele precisa talvez ser aprofundado, ele precisa ser mais bem estudado. Né? Estudado do ponto de vista com metodologia historiográfica, acredito eu. Né? Por que eu estou dizendo isso? Para a gente entender como que o fenômeno da urbanização, na sua forma mais radical, né, e da expansão das periferias, eles produzem, eles operam com isso. Né? Em que medida essas novas opções eclesiais que o catolicismo faz na virada dos anos 80 para os anos 90, né, do catolicismo de massa, esvazia, por exemplo, quando surge um fenômeno dos padres cantores, né, ou quando explode o fenômeno do padre Marcelo Rossi, lá em São Paulo, né, de missas com mais de 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas, né, você começa a ter um fenômeno muito curioso, que é a produção de excursões, né, de paróquias, de comunidades que alugam ônibus para ir participar da missa lá do Marcelo Rossi, né, para ir assistir a shows católicos. Ora, esse tipo de movimento ele começa a esvaziar
a ação comunitária local. Né? Então, isso se dá ao mesmo tempo. Né? É bom lembrar também que os pesquisadores das SEBs, né, eu posso citar aqui a Cecília Mairis, por exemplo, acho que vale muito a pena ler os artigos que ela escreveu lá nos anos 90 sobre a relação entre SEBs e renovação carismática. Né? Muitos autores vão falar de uma certa racionalização da fé que se produziu nesse espaço da igreja progressista. Né? E que vai produzir um certo afastamento na medida em que as lideranças, né, por diferentes razões, vão se engajando nos movimentos sociais, nos partidos políticos, ou vão alcançando espaços formativos, como a universidade, por exemplo. Né? Vão, portanto, em função da própria produção da sobrevivência, da própria vida, vão se afastando, né, das suas comunidades de origem, como talvez esse processo não tenha gerado um vácuo. E aí o aumento, né, e aí, talvez geógrafos possam nos ajudar, o aumento dessas periferias, essa expansão, com essas opções de matriz conservadoras centradas na grande paróquia católica, na paróquia tridentina, bom que se diga. Né? Esse modelo é o modelo do Concílio de Trento. Né? A paróquia já é um espaço grandioso. As matrizes paroquiais, elas são grandes, algumas são exageradamente grandes, até mesmo para os padrões de redes de comunidades eclesiais de base. Em que medida isso nas periferias não produziu esse fenômeno também, concomitante? Né? O tráfico de drogas ele já existia, né, antes dessa virada, antes do declínio católico em algumas regiões do Brasil. Por outro lado, esse declínio católico ele resiste mais, ou ele não acontece em áreas em algumas áreas do Brasil, não todas, onde você tem uma forte organização de redes de comunidades de base. Né? O caso do interior do Nordeste talvez seja um belo exemplo. Né? Essa expansão evangélica lá no Rio de Janeiro ela é mais demorada na diocese de Nova Iguaçu e na diocese de Duque de Caxias. Ela acontece, mas ela é mais demorada nessas dioceses em que haviam, né, um trabalho... Carlos, deixa eu fechar uma live aqui, ver um momento só. Dentro da teologia da libertação, né, do que na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, onde o trabalho de base católico ele foi totalmente desconfigurado pela ação direta de Dom Eugênio Salles. Só para citar um exemplo. Né? E aí tem a pergunta do Jefferson, que eu deixei por último porque me pareceu a mais complexa. Né? Você está falando, Jefferson, aí da aliança tácita entre, né, esses setores do protestantismo, né, principalmente das lideranças de algumas lideranças pentecostais, neopentecostais, com esses setores do catolicismo. Olha, não dá para prever até quando essa aliança ela vai se dar, né? Só que o que a gente percebe é que essa aliança que produziu o bolsonarismo no poder, ela é muito frágil, né? Ela foi um consórcio para chegar ao poder. E uma vez que se chegou ao poder, a gente já viu várias fissuras, né? O Dória, né, o grupo do Dória, né, do PSDB paulista em torno do Dória, né, já se fraturou. Né? O Witzel, né, se tornou um fantasma político, né? Ele está voltando para o ostracismo de onde saiu, por exemplo. Né? Eu acredito que na medida em que o aparelhamento do Estado ele for cada vez mais forte por esses segmentos religiosos, né? E é bom lembrar que no primeiro escalão do governo Bolsonaro tem duas figuras de muita projeção nesses segmentos do fundamentalismo evangélico, que é a ministra Damares Silva, por um lado, que é ligada ao pentecostalismo, é pastora, e, por outro, o ministro da Educação, que também é pastor, mas ligado a uma igreja protestante histórica, a igreja presbiteriana. Né? E a gente não vê nenhum desses grupos católicos no primeiro escalão, nenhum representante desses católicos mais extremados no primeiro escalão do governo, né? Receberam algum financiamento, foram incensados. O Olavo de Carvalho se vincula a essas figuras, mas vejam só, conquistaram o poder, mas agora se degladiam para se manter no poder. Né? Enquanto isso, o núcleo bolsonarista, né, da família Bolsonaro vai surfando nesses próprios conflitos. A gente não vê isso. Né? O que às vezes me parece é que esses segmentos ultraconservadores do catolicismo eles estão sendo utilizados. Né? Daqui a pouco, né, sobretudo se a igreja institucionalmente tiver muitos telhados de vidro, e eu acho que a igreja tem,
né? Quando esses segmentos começarem a disputar espaços de poder dentro da própria estrutura do Estado, aí essa aliança se desfaz. Agora, quando exatamente isso vai acontecer, é muito difícil de prever. Isso pode acontecer ainda durante a pandemia, como pode acontecer, né, daqui 5, 10 anos. Difícil, Jefferson. Mas muito boa pergunta, viu? Professor Jorge, tem essa questão que o senhor refletia formulada sobre as comunidades eclesiais de base. Olha, uma questão interessante para a gente observar hoje. Até não está na pauta em si do debate propriamente dito, mas a gente relaciona com essa temática sobre essa questão digamos, das SEBs e até mesmo da teologia da libertação, que eu vi que alguém já colocou aí algumas questões a respeito da derrota da teologia da libertação e esse ofuscamento das comunidades eclesiais de base. As atuais diretrizes da CNBB vai falar de comunidades eclesiais missionárias, né? Então, só para lembrar para a companheira que fez a pergunta, né, que se referia aos problemas da atualidade relacionados ao sumiço das SEBs nas grandes cidades, mas institucionalmente também, como é que nós hoje nos colocamos e como é que a igreja oficialmente se coloca, né? Nas próprias diretrizes gerais, agora são comunidades eclesiais missionárias, mas usando, inclusive, a argumentação de documentos históricos da igreja para justificar, né, as comunidades eclesiais missionárias. E a grande questão que a gente pode pensar nisso a missão, ela não é inerente à atuação da igreja. A igreja não existe para evangelizar ou não é igreja. Ela existe para a missão ou não precisa existir. Então, é um jeito que percebo da gente não assumir efetivamente uma comunidade eclesial de base, porque a comunidade eclesial de base ela é eminentemente missionária, mas uma outra comunidade eclesial missionária pode não ser uma comunidade eclesial de base. Obrigada, professora. Então, a Beatriz me permite aqui, a Rosivalda, ela pede uma referência sobre esta derrota da teologia da libertação. Olha, essa é uma avaliação muito particular, acho que em função desse simbolismo que a professora, inclusive, apresentou bem concreto aqui, né, dessas tentativas de cancelamento. Mas eu posso te indicar uma literatura, acho que é fundamental um livro do padre José Carbeoso para entender a Igreja do Brasil, do Vaticano II a Santo Domingo, de João 23 a João Paulo II, do Vaticano II ao documento a Santo Domingo. É da editora Vozes, é muito bom, em que ele vai mostrando ponto a ponto esses elementos da restauração romana, né? Eu acho, o pena que o Beoso não escreveu, né? Ele deveria escrever do período seguinte, que vai dos anos 90 até pelo menos agora esse final de década. Eu acho que a partir daí a gente observa isso, né? Há um texto também do João Batista Libânio, Cenários de Igreja. Eu acho que pode ajudar também a pensar essas questões também, né? E um texto do José Comblan sobre o Vaticano II, né? Aliás, o Comblan a situação, em um determinado momento, ela chegou a um tamanho de desgaste que vai ter uma corrente dentro desse campo mais progressista propondo um novo concílio, um Vaticano III, em função do cancelamento, né, desse modelo de igreja do Vaticano II, da sinodalidade que aconteceu. Tá? Então, assim, em termos internacionais, é um modelo que ele se esgotou. A renúncia do Papa Bento XVI significa isso. Porque esse modelo produziu uma série de questões, né, do ponto de vista do testemunho cristão, do ponto de vista da visão pública do catolicismo, por conta dos escândalos sexuais, das questões financeiras, né, que vão indicar aí da própria guerra, da própria batalha pelo poder no seio da Cúria Romana, lá debaixo dos olhos do próprio Papa Bento XVI, em que ele não se vê mais em condições de continuar liderando essa igreja.
Né? Então, a renúncia dele é um sinal, o Leonardo Boff já escreveu a respeito, né? É um sinal da falência desse projeto de uma igreja majestática, de uma igreja triunfalista. Né? Não foi à toa que elegeram o Francisco. Agora, não se acreditava, quando se elegeu o Francisco, me parece, em função do perfil que ele tinha na Argentina, né? Não se acreditava que Francisco ia assumir de uma maneira tão obstinada esse projeto de mudança da igreja. Então, eu acho que por isso se produziu uma retomada. E também acho que acreditava que o pontificado de Francisco não seria tão longo assim. Né? Mais uma vez a história um pouco se repetindo. João XXIII também foi eleito para ser um papa de transição, porque não conseguiram encontrar alguém que continuasse o projeto de Pio XII. E vai João XXIII e convoca o concílio. Né? Então, eu acho que é um pouco essa dinâmica também. Tá? Beatriz, por favor, desculpa ter te interrompido. Sem problemas, professor. A próxima pergunta é do professor Adilson, e ele diz: Professor Jorge, como ocorre no pentecostalismo, o perfil social majoritário de católicos, segundo o IBGE, é de pobres, mulheres e também negros. Sabendo que estes grupos são grupos que sofrem os impactos da retirada de direitos do plano político, mas que aderem à agenda moral e religiosa conservadora, e o seguimento aos movimentos e padres conservadores. Como pensar essa contradição? O Flávio diz: quais os setores da Igreja Católica no Brasil, ou ainda lideranças episcopais, se destacariam como maiores opositores do papado de Francisco? E por último, a Solange pergunta: qual o impacto destes grupos fundamentalistas que reforçam o bolsonarismo no posicionamento público da CNBB? Então, vamos lá, né? Adilson, né? Mais uma vez, obrigado pelo convite, viu? Agradeço muito, porque a experiência está sendo extremamente produtiva para mim, muito prazerosa, né? Essa janela de conversa que a gente está fazendo, sobretudo nesse segundo momento. Né? Olha, Adilson, eu penso o seguinte, né? Primeiro, né, essa agenda moral religiosa, ela confere segurança. Ela confere segurança num cenário, sobretudo o cenário da cidade, de muitas incertezas. Né? Se a gente pode fazer uma avaliação retrospectiva do percurso que essa igreja progressista produziu, né? Houve sempre uma grande dificuldade, sobretudo nos meios urbanos, né? Um pouco de caminhar dentro dessa lógica das comunidades de base, em função dessa lógica, da própria forma de organização da igreja, uma lógica se dá a partir de uma lógica muito ruralizada. Né? Então, quando você tem, por um lado, né, a perda de capilaridade social da igreja, né, por conta das opções eclesiásticas que foram feitas, né, aqui no Brasil, sobretudo a partir dos anos 90, no momento de intensificação da expansão, da urbanização, da expansão das periferias, né, do surgimento de comunidades, do surgimento de bairros inteiros, sem a menor infraestrutura, sem a menor organização, onde os únicos elementos ordenadores que aparecem, quando aparecem, vão ser o tráfico de drogas ou vão ser um grupo... um missionário de uma igreja pentecostal, isso confere segurança. Isso organiza a vida. Isso te dá uma sensação de alívio diante das derrotas cotidianas que a vida na cidade produz. Né? Isso anestesia. Né? Ou então, quando você tem a mensagem da dimensão lúdica do padre Marcelo Rossi cantando Erguei as Mãos, né? Do êxtase religioso, do batismo no Espírito, do repouso no Espírito, onde uma experiência mística que produz êxtase, que produz emoção, que te confere uma sensação de transformação, e você não tem nada alternativo, né? Aí isso te dá resposta. Mesmo que isso, no plano político, signifique perda de direitos. Até mesmo porque, é bom que se diga, a gente viveu, né, sobretudo nos últimos anos dos governos petistas, um processo de despolitização da política. Né? O Frei Beto ele faz uma crítica muito pertinente em que ele diz que um dos problemas foi que a inclusão social da população brasileira, a produção da nova classe média se deu pela via do consumo, né? E que se perdeu uma oportunidade histórica de produzir a educação política, né? De se produzir a inclusão pela educação política, pela tomada de consciência. Então você tem aí um caldo cultural, né, no campo político-social. E aí é bom que se diga, né?
mesmo quando você tem estruturas de organizativas de SEB, né? Em algumas realidades, houve, num primeiro momento, lá nos anos 70, nos anos 80, uma certa marginalização e desprezo pela devoção, pela piedade popular, por exemplo. Isso vai ser incorporado depois, de uma maneira muito profunda, de uma maneira muito intensa, né? O trabalho que depois a Rede Celebra vai fazer, né? A elaboração do ofício divino das comunidades, né? Toda essa série de elementos do ponto de vista da espiritualidade, da mística, né? Elas vão acontecer no segundo momento, sobretudo a partir do final dos anos 80, do início dos anos 90. E é bom que se diga, aí nesse momento, né, esse processo de tomada de consciência, né, de uma mística, de a construção de uma espiritualidade libertadora, de uma espiritualidade do compromisso, ele não é repentino. Né? Ele é um processo paulatino, cotidiano, de repetição, de exercício da espiritualidade. Né? Ao passo que o êxtase religioso ele é imediato. O milagre é agora. Né? Então, eu acho que isso tem um impacto, um papel, né? Sobretudo a partir do século XXI, sobretudo a partir da experiência dos governos de centro-esquerda que nós tivemos, né, em que você inclui as pessoas liberando crédito, dando consumo, mas as questões estruturais da sociedade permaneceram intocadas. Né? A qualidade do transporte público não melhorou, o acesso à moradia, a despeito do enorme programa social que foi o Minha Casa Minha Vida, ele não alcançou a demanda que tinha nos grandes centros urbanos, essa aqui é a verdade. Né? E quando alcança, a pessoa ela é convencida pelo discurso da meritocracia, né? Ou que Deus deu para ela. Né? Não é efeito de uma política pública. Então, tudo isso vai fazer, né, vai produzir essa contradição. Essa contradição está posta. Né? Agora, como eu disse lá para o companheiro que está aqui prestigiando a mesa, né, que perguntou como fazer para bloquear esse discurso conservador nas comunidades, agora é preciso, né, fazer e talvez fazer com novas estratégias, né, o trabalho de formiguinha, né, o trabalho da educação popular. Aqui eu acho que é importante o papel da universidade, dos pesquisadores, dos professores universitários, que precisam se engajar também nesse processo de educação popular, senão a universidade fica muito distante disso. Né? Talvez uma parte dos problemas que a universidade viva hoje tenha se dado em função do histórico distanciamento, de uma histórica elitização da própria universidade em relação a esses ambientes mais populares. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que é um fenômeno, é uma discussão para ser, é um debate para ser feito também, Adilson. Eu não tenho uma resposta acabada para isso. E finalmente, a Solange, né? A Solange, minha querida amiga Solange, ela pergunta sobre o que impacto esses grupos do bolsonarismo forçam uma tomada de posição da CNBB. Ora, porque talvez a própria cúpula da CNBB, sobretudo aqueles que chegaram agora, que estão assumindo agora posições diretivas na CNBB, Solange, estão cansados desse posicionamento público. Né? Acho que o fundamentalismo começa a incomodar, inclusive, setores que não são considerados exatamente como progressistas. Né? Ano passado, o cardeal de São Paulo, Dom Dilo Scherer, né? Ele sofre um ataque pelas mídias sociais em função de um evento, de uma reunião pela unidade dos cristãos que estava acontecendo na Catedral da Sé. Né? Não era uma missa, era uma reunião de oração, e ele foi duramente criticado por grupos conservadores em São Paulo. Teve que publicar uma nota de resposta, né, dizendo que não admitia aqueles ataques. Então, mesmo dentro do episcopado, eu acho que a produção desse ódio, né, esse fenômeno do catolibanismo, digamos assim, ele começa a ganhar uma exposição pública que acaba sendo negativa para a imagem institucional, né, da igreja, a partir da sua representante maior, que é a CNBB. Né? E aí a CNBB começa também a tomar posicionamentos contrários. Né? E também, assim, né, o grupo que se encastelou no poder, ele está destruindo o Estado social, está destruindo um pouco do Estado social que nós temos. Né? Não é possível também que grupos religiosos continuem a apoiar esse estado de coisas e que não haja uma reação em relação a isso. Eu acho que setores moderados hoje do catolicismo no Brasil começam a se incomodar com isso também. Né? Por isso que eu acho que internamente a gente tem uma série de fissuras nesse projeto da nova evangelização, que começa a apresentar sinais de desgaste, uma certa fadiga. Né? Talvez o início de uma crise, a gente não sabe, né?
A gente pegar e olhar, por exemplo, a gente tem, nos últimos 10 anos, nós tivemos quase uma dezena de bispos que renunciaram antes do tempo. Por que será que renunciaram? Né? E não foi por motivo de saúde. Então, acho que são questões importantes, são elementos importantes aí para o nosso debate. Mais alguma pergunta, Beatriz? Eu acho que nós não temos ali no chat, pelo que se pode verificar, nenhuma pergunta em si formulada. Mas você tocou agora, ao final de sua fala, num ponto que está aqui inquietando. Talvez você pudesse trabalhar um pouquinho mais e, em seguida, acho que a gente vai partindo para o encerramento, porque aqui acho que já tem mais de 1h30 que nós estamos aqui hoje, né? Eu te avisei que eu falo muito. É porque, ninguém mandou entregar aqui na minha casa uma cervejinha, uns petiscos, senão a gente ia até meia-noite, 1h da manhã, tranquilamente. Gente, podem ficar à vontade. Temos tempo. Fiquem à vontade. Porque, assim, você começou a falar, mas acho que podia trabalhar um pouquinho mais isso. Não tem sinais de declínio esse conservadorismo todo, não? Marilza, você tem muita razão na sua percepção, né? Mas esse declínio ele é interno. Eu acho que ele começa a dar sinais de desgaste. Sobretudo porque esse projeto da restauração romana no Brasil, ele fracassou no seu maior intento, que foi recuperar o número de católicos. A gente não sabe quanto vai sair aí no censo que está sendo feito agora. A gente não sabe nem se vai ter censo, a gente não sabe como vão ser os dados religiosos. Né? Se a gente vai continuar a ter uma expansão do pentecostalismo, do protestantismo como um todo, do pentecostalismo de uma maneira particular. O que eu posso dizer é que no Rio de Janeiro ele é um projeto fracassado. Né? O Rio de Janeiro, depois de Porto Velho, é a segunda capital menos católica do país. Né? Um lugar que foi laboratório dessas experiências conservadoras todas. Né? Dom Eugênio Salles, segundo uma publicação jornalística, um livro de um jornalista de Minas, né, foi responsável, direto e indireto, pela nomeação de 100 bispos entre 1985 e 2001. Então, exerceu uma influência muito grande. Agora, no quintal dele, a gente tem lugares em que o percentual de católicos, nos extremos da cidade, da periferia da cidade, em Campo Grande, em Santa Cruz, menos de 40% da população lá é católica. Né? E a população evangélica chega a quase 60%, passa de 60%. Né? Nessas regiões, a Igreja Católica, que sempre foi ponto de referência, sobretudo nas cidades do interior brasileiro, não é mais referência de nada. A referência é um templo da Assembleia de Deus ou da Igreja Universal do Reino de Deus. Né? Então, por esse lado também. E, por outro lado, né, pelas questões, pelas contradições internas desses próprios grupos, desses próprios movimentos, para além da questão do fundamentalismo religioso, pela questão dos abusos sexuais, pela dificuldade, pelo processo de castração que produz comportamentos que são muitas vezes incompatíveis com o discurso muito conservador no campo da moral, da sexualidade, né? A questão dos abusos. Volta e meia, a gente tem aí um lugar ou outro, uma notícia na imprensa local, às vezes ganha repercussão regional ou nacional, de abuso, de aliciamento de menores, sem contar as coisas que as pessoas escutam, mas como não tem prova, a gente não pode ficar aqui nominando publicamente, mas que todo mundo aqui que tem alguma inserção católica já deve ter ouvido falar aí pela Rádio Sacristia. Né? Então, isso tudo é um grande telhado de vidro. É bom lembrar, no ano passado houve uma matéria em que houve uma repercussão muito grande no Rio de Janeiro, de uma matéria da revista Época, né, em que o ex-governador que está preso, Sérgio Cabral, ele cita o arcebispo do Rio de Janeiro. Não deu em nada depois, mas só aquilo ali naquele contexto, né, provavelmente ajudou a abater a candidatura de Dom Orani à presidência da CNBB. Entende? Então, essas contradições, a questão é quando isso vai alcançar uma proporção pública quando isso vai alcançar quando que outros grupos que são concorrentes, né, desse catolicismo conservador na disputa pelo poder do Estado vão se aproveitar dessas fissuras, dessas contradições, desse telhado de vidro e vão tornar tais questões públicas. Né? Você imagina o impacto, por exemplo, de uma emissora de TV, por exemplo, como uma TV Record, né, fazer uma denúncia de pedofilia na igreja.
né? Da projeção que tem. Né? Porque aí envolve não somente esses grupos, envolve a imagem da igreja como instituição e de todos aqueles que, de alguma maneira, estão vinculados a ela, inclusive nós. Eu não estou dizendo aqui que isso não precisa acontecer, que não tem que ter denúncia, nem nada disso, mas estou dizendo que isso também faz parte do jogo político. Né? E esse projeto, ele está fracassado. Acho que também depende dos ventos que sopram lá de Roma, de Francisco. Né? Quanto mais tempo Francisco for papa, mais bispos alinhados à sua perspectiva ele vai nomear, mais cardeais ele vai criar, e mais fácil será a sucessão dele. Né? Hoje é uma sucessão indefinida pelo perfil do Colégio de Cardeais. Você sabe que... será em 2022, por exemplo, quando ele vai nomear mais de 15 cardeais eleitores. Isso é uma perspectiva, né, de que nós podemos continuar seguindo essas pegadas de Francisco ainda por um bom tempo. Muito embora nos Estados Unidos, agora não vou me lembrar a paróquia, Francis Free, na porta da igreja, Francis Free, Livres de Francisco. Essa oposição não se dá só no Brasil, né? Na própria Itália, você tem lá o Matteo Salvini, lá uma figura influente na política italiana, né? Anda por aí com uma camisa escrita "Meu Papa é Bento". E tem muitos, né? Isso não são poucos. Isso vai de contra, né? Oi. Peço licença, professores, porque recebemos mais uma pergunta do Dr. Paulo Isaac. Ele diz: é a falta de padres e a formação filosófica e teológica sofrível dos padres novos? Uma provocação aí. E o Jefferson, ele comenta, acho interessante aqui deixar o comentário e a pergunta dele. Ele diz: pegando carona em nomes pontuais, temos no Rio de Janeiro uma candidata que ao mesmo tempo tem em si elementos que foram mencionados, como o que caracterizam minorias, perseguidos inclusive, mulher negra e favelada. E mais um componente muito interessante, é evangélica. E por fim, do PT. Como será a perspectiva dessa candidatura à luz desse debate político-religioso? Bom, a primeira pergunta lá do professor Paulo Isaac. O professor Paulo, olha, as mudanças na igreja passam, né, pela ruptura com duas instituições que foram reforçadas durante o que alguns chamam de longo inverno eclesial pelo qual o catolicismo passou. Né? O modelo da grande paróquia católica, que nas realidades urbanas ele está falido, né, do templo para 500, para 300 pessoas. Você vai em muitas regiões do Rio de Janeiro hoje, né, e as missas que 30 anos eram as missas mais cheias, as das 18 horas, elas estão vazias. Né? Também tem o impacto da violência, sobretudo nas periferias. E o outro é o modelo de formação no seminário, o seminário maior. O Papa Francisco ainda vem dizendo que o seminário maior é o espaço privilegiado da formação sacerdotal, mas alguma coisa precisa ser revista, né? Não apenas do ponto de vista do currículo, né? Como professor da educação básica eu posso falar, é preciso mudar esse currículo. Né? Você ensina apostilado da teologia medieval, né? E não ensina nada de ciências humanas. O padre muitas vezes faz o papel de psicólogo, de pedagogo, de educador popular. Né? Mesmo o conservador, ele não aprende nada dessas técnicas. Quando o cara tem maior propensão para os estudos, faz outra graduação. Né? Era preciso reformular esse currículo também da formação, né? Que fosse um pouco para além dos esquemas da filosofia e de uma filosofia que para muitas vezes na modernidade, né? Não se lê nenhum autor na fonte, né? Isso é ruim, né? No curso de graduação, e de um modelo de formação nessa lógica do internato, que é profundamente castradora, né? Que abre muita margem para essa questão dos abusos. Os candidatos ao presbiterato, eles tinham que viver a vida que as pessoas vivem.
né? Talvez sim, ter um espaço, ter algum mínimo de conforto para se dedicar aos estudos, mas durante o dia, de repente, trabalhar nas sedes paroquiais, nas periferias, andar de ônibus, preferencialmente fazer uma parte da sua formação numa universidade pública ou num centro universitário católico de referência. Em muitos lugares do Brasil você tem universidade católica, você tem pontifícias universidades católicas, e o estudante, o seminarista, está num seminário à parte, mesmo que o diploma seja expedido pela Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Católica. Então, essas são questões que precisavam ser modificadas também, né? Desse isolamento desse processo formativo, né? Que, pelo que a gente vê hoje como resultado, sobretudo nessa nova geração de padres, não formam pessoas mais profundas, mais espiritualizadas, né? E mais comprometidas com o povo. Muitas vezes formam pessoas que estão mais preocupadas em ostentar os sinais posteriores da sua... Eu caí aqui. Não, você está aí. Pode continuar, professor. Está tudo certo. A conexão caiu. Daqui a pouco, então, se ele retorna, a gente parte para o encerramento. Mas tem nesse elemento que o professor estava tocando, uma coisa importante também é pensar a formação do laicato. Porque nós estamos falando da formação do clero, é evidente, mas a questão do conservadorismo, do fundamentalismo, né, nós precisamos ver como que nós enfrentamos, enquanto igreja, a formação do laicato. Nós temos um laicato ainda que se coloca muito na condição de objeto, não assume o seu ser sujeito eclesial, e ao se colocar na condição de objeto, passa, portanto, a enxergar e a perceber o mundo à sua volta, e a própria igreja como não um lugar da sua atuação efetiva. E aí a gente acaba tendo, inclusive, esses muitos grupos que vão surgindo e se colocando efetivamente numa tentativa de conservadorismo, como o professor trabalhou conosco. Beatriz e professor Pedro, creio que chegamos